Meu intento no canal, quando eu pensei em criá-lo, não foi para que eu ensinasse alguma coisa, mas para que eu compartilhasse a minha realidade. Porque às vezes a gente vive numa realidade que acha que só nós estamos inseridos e a gente se sente isolado. Embora estejamos mesmo isolados muitas vezes, fisicamente, socialmente, porque um tempo de muita, eu acho que, não sei se a palavra seria solidão, mas é um tempo de muito isolamento mesmo. E só se quis sair do isolamento na época que não poderia ter saído, que se recomendava não sair, que foi na pandemia. Mas fora isso, nós somos muito isolados, os encontros, quando há, são superficiais. E o que me irrita muito com essa era da internet é a pessoa achar que as mensagens do WhatsApp são bate-papos. E na verdade não são. Na verdade, mesmo o áudio ou se escrevendo, se tem muita confusão na interlocução, no entendimento. E eu já tentei praticar, achando também que isso seria um modo de inclusão, um modo de interação, mas pelo menos para mim, eu não achei que fosse. Não acho benéfico, não acrescenta nada. Então, falando dessa realidade, eu vou completar 61 anos agora. Já tô mentindo a idade, né? Eu vou completar 62 anos agora em 6 de dezembro. E é uma velhice. Embora todo mundo agora não queira que se fale que se está velho, parece que agora é uma ofensa, ou não sei. E melhorou bastante, só no sentido que assim, a gente chega a 60 anos com um pouco mais vitalidade, com a aparência também não tão decrépita, e como você pega, né, coisas do tempo, do modo de viver. Porque se fosse, não sei, eu acho que na década de 30, 20, uma mulher ou um homem mesmo de 40 anos já tava assim, aquela aparência, a mulher já tava com aquela aparência de matrona, de senhorona mesmo. E hoje até mulheres de 60 anos, muitas ainda aparentam uma estrutura física, um vigor, de uma mobilidade e vitalidade maior. E a aparência física mesmo, tem muitas que você olha assim de costa, é mocinha, parece mocinha, como dizia minha mãe. Ah, é horrível, fulana, você olha de costa, é uma mocinha, quando vira você leva um susto. Piadinha interna isso aqui. E falando dessa vivência minha, que eu acredito que não seja muito diferente das demais, porque a gente está no mesmo tempo, na mesma época, e a gente, como está vivendo mais, a gente tem várias coisas a enfrentar que eu acho que se enfrentou de outro jeito as outras gerações. Mas aí que eu estava falando dos filhos criados, os filhos grandes, os filhos adultos. É uma coisa difícil de se conviver, porque embora eu tenha encaminhado os meus filhos racionalmente, emocionalmente eu já não sei o que eu fiz, mas emocionalmente foi tudo mentira, mas racionalmente foi realmente para que eles fossem independentes de mim, que eles tivessem o controle, o timão da própria vida, e que eles seguissem o rumo. E uma das coisas que eu esperei para ver, porque você só vai saber o que o fulano aprendeu quando ele sai para a vida dele, assim como você só vai ver quem foi um bom aluno após a conclusão do curso, porque igual eu vivo hoje, o pessoal da sala muito preocupado em manter a presença, né? Hoje não tem mais como você responder, pelo menos aonde eu tô, não tem como você responder pela pessoa, o professor não passa lista. Ficaram espertos, eles fazem chamadas, e mesmo que um grupo considerado de pessoas, eles marcam, eles sabem quem é quem. Estão reconhecendo as pessoas. Isso eu achei legal. Dos outros anos, as outras décadas que eu fiz, a maioria passava-se a lista. Então tinha aquela coisa, assina pra mim. Porque se é importante é a presença, assina pra mim. Diz aí que eu estive presente. Mas é aquela história de
quem faz o profissional não é a escola, é o aluno, é aquele que se dedicou. Então, era isso que eu queria ver nos meus filhos, né? Quando eles crescessem, o que é realmente que eles iriam reproduzir como aprendizado, do aprendizado que eu tinha passado para eles. E, ai, peraí, o celular vai cair, tá desmontando também. Como eu não sou influencer, nem blogueira, nem nada, você pode ver pela minha iluminação e pelo posicionamento da câmera, né? Tudo precário, uma droga. A minha filha mais nova, Deus me livre, ela quer morrer. Que, nossa, tem que ter maquiagem. Não, mas especialmente na minha idade, quem domina minimamente, com certeza deve ter gente bem melhor. Mas o que passou a ser o celular? Uma companhia constante, onde você está sempre acompanhada daquilo que você gosta, quer o que você queira ver ou ouvir, né? Porque... E você pode levar... o meu anda atrás de mim, quando ele não anda na frente. Mas... justamente... Embora a internet também tenha abordado muitos temas, como, por exemplo, desmistificou, desromantizou muita coisa, como maternidade, aquela coisa cheia de simbolismos e grandiosidade, que na verdade é um grande ralar aquele período, ao mesmo tempo fez com que acreditássemos. Enquanto ela veio desmistificando umas coisas, ela veio mistificando outra, porque se as redes sociais e os vídeos, o que se passa nas redes, são de pessoas lindíssimas, ou de uma vida glamurosa, ou de uma alimentação esplêndida e saudável, isso é a utopia. E ao mesmo tempo que se aborda temas como racismo, maternidade, as dificuldades do cotidiano, muitas vezes se mostra isso com uma máscara muito grande dessa fantasia, que é ser bonita, que é uma excelente iluminação, que agora eu não vejo tanto, mas, por exemplo, a pessoa se maquiava, o influencer lá, a pessoa se maquiava toda, geralmente mulher, esplêndida, maravilhosa, cabelo, make e tal. E dali a pouco ela começava a chorar porque o que ela ia narrar, o que ela veio dizer, era o fruto da emoção dela. Então eu pensava, para que isso? Para que borrar toda a cara para depois? Que Deus me livre. Eu não consigo ver maquiagem, ver as pessoas fazendo maquiagem. Vai se passando tanto reboco, em cima do reboco, em cima do reboco, em cima do reboco. Eu com essa minha pele oleosa, acostumada a fazer assim toda hora, eu acho que eu terminaria uma maquiagem e depois iria lavar o rosto com uma bucha vegetal, que eu adoro usar bucha vegetal no rosto. Eu ponho só um creme anti-oleosidade, que você tá vendo que dá, um creme não, um sabonete que dá super certo, né, ó, anti-oleosidade. Mas você pode acreditar que, aliás, eu preciso voltar para um anterior que eu usava, que era melhor. Mas se não fosse esse meia boca que eu tô usando, eu estaria muito mais oleosa. Mas enfim, aí com todas as dores que a gente vai tendo como os pais envelhecidos e os filhos adultos, as decisões contrárias de tudo do que você acredita que eles tomam, uma vida contrária com tudo que você acredita e eles assumem uma outra postura, essa é a parte difícil dos filhos adultos, de tê-los adultos. E não tô falando, nossa, não tô falando falta de caráter, não tô falando nada disso. Por exemplo, a minha filha do meio se casou com um rapaz que eu não aprovava. Não faz diferença nenhuma isso pra ela. E por que eu não aprovava? Porque, literalmente, com a experiência de vida que eu tenho, eu vi que ela estava sendo eu, nas décadas atrás, com 20, 30 anos, e que a pessoa que ela estava escolhendo era exatamente igual ao pai dela, no sentido de
Porque assim, não tô falando de caráter, mau caratismo, não tô falando nada disso, eu tô falando de coisas assim mais emocionais. No sentido que a gente vê quando o relacionamento, como eu vi o meu e meti as caras, ela com certeza também viu o dela e meteu as caras, mas aí você fica desesperada querendo bancar Deus, querendo mostrar, olha aqui, e a mágoa vem como? Como que essa pessoa estava do meu lado e não tá vendo que ela tá repetindo o que aconteceu comigo? Mas, infelizmente, não é assim que a gente aprende as coisas, né? Eu graças a Deus, me desviei minimamente de muitas coisas vendo o outro. Então, se não dá certo pro outro, eu posso me achar mais bonita e mais inteligente, o que for. Mas a situação, com raras exceções, vai terminar do mesmo jeito. Então, isso é muito difícil. E eu acho que o que me ofende e o que me magoa mais hoje é vê-los cometendo os mesmos erros, né? Porque eu tô para ver, não converso com as pessoas sobre isso, mas responde você para si mesmo. Você quer que os seus filhos tenham uma vida igual a que você teve? No geralzão, né? Então, por exemplo, eu fico questionando se esse meu ex-marido, o pai dos meus 3 filhos, se questionou em alguma vez na vida, e agora que na terceira idade vai ter outro filho, graças a Deus, uma filha, aliás, se ele teme que aquela pessoa que está sendo gerada encontre um homem igual a ele. É isso que eu não consigo entender nas pessoas. Então, como eu não queria que as minhas filhas repetissem as mesmas coisas que eu fiz, que deu errado, que eu sabia na época que era errado, eles acabam se enfiando. E isso eu acho que acaba magoando. Não é aquela mágoa que vai, nossa, impedir relacionamentos, mas fica ali uma rusga, uma coisa estranha. Eu fui criada em barraquinhos, graças a Deus, e nunca tive problema assim existenciais quanto à pobreza. Porque a gente não tem realmente problemas existenciais quanto à pobreza, né? A gente tem problemas existenciais quanto a sentimentos, quanto a experiências, acredito eu. Isso digo também por mim. E aí agora com os meus filhos criados, minha mãe idosa, eu tenho... Sempre foi fácil saber a vida dela, a idade dela. Só que eu também tô esquecendo a minha idade. Então eu tô de 61 para 62 e ela já fez 82, porque nós somos diferença de 20 anos. Só que ela é de outubro e eu sou de dezembro. Aí tem um problema meu com os meus irmãos. Talvez o problema seja mais meu do que deles comigo, mas aquela coisa não conversada, fica assim, aquela história de todo mundo de cara feia para todo mundo. Então ninguém sabe nem aonde começou o problema, nem se dá para resolver o problema, não se tem vontade de resolver o problema. E como que a gente vai entrar agora, nessa altura da vida, de um campeonato com cara de perdido, conversar sobre problemas, sobre emoções, sobre o que você deu, o que você deixou de dar, o que eles deram, o que eles deixaram de dar. E aí teve uma coisa que me machucou e me machuca muito ainda hoje, é a distância desses meus irmãos. Quando a minha mãe era mais nova, quando a gente era mais novo e tal, eu sempre falava pra minha mãe, a mãe é o elo entre os filhos. E que missão, né? Já não bastasse ter que parir essas pragas, como dizia minha mãe. Ainda a gente tem, porque os irmãos tendem a ser separados. E aí teve um momento da vida dela que eu faço 1000 leituras sobre a vida dela, sobre a minha vida, com a história de vida dela, em que ela se mostrou também muito ressentida. E aí não foi essa liga, esse elo, esse cimento entre nós. E com isso também causou um distanciamento dela mesma, da gente dela. Né? Então tem o meu irmão, que somos 2 mulheres e um homem, e sempre falo, homem é muito melhor para se lidar. Mulher é muito enjoada, cheia de trique-trique e tal. Digo por mim e pela observação que eu tenho de mulher e das mulheres. Então, numa altura da vida muito conflituosa, nossa com a nossa mãe, ele ficou próximo.
ele ficou próximo e fez coisas que com certeza não estava na minha índole, nem na índole da minha irmã. Quer por ser mulheres, quer por, não sei, homem tem, parece que uma visão mais filtrada das coisas. Não digo todos e não digo em todas as situações, mas é o que eu observo desse meu irmão. E observava antes. Aí quando... Tenho 2 cachorros. Alguém quer um, pelo menos? Eu podia ter pausado o vídeo, né? Aí o que aconteceu? A minha mãe agora tá com problema de senilidade. E aí os outros 2 irmãos me chamaram. Só um minuto. Aí nessa fase, tem uma irmã que construiu a vida dela no terreno da minha mãe. Pra mim, sem problema. Não preciso nem me preocupar com essa história de querer reaver, nem me sinto no direito. O terreno era dos meus... dos meus pais, né? No caso, agora só tem minha mãe. Meu pai já é falecido desde 96. E aí ela tem esse terreno lá e ela construiu lá, fez uma casa lá pra ela, deixa os filhos pendurados nela. É o jeito que ela acha que tem que ser. Os filhos adultos já, praticamente quase da idade dos meus. O meu mais velho tem 39, a do meio tem 34 e a mais nova tem 23. E ela tem um casal. E esse casal tem a idade próxima dos meus mais velhos. Tá bom. Não quiseram sair de lá, enfim. Pra mim é mais não quiseram, porque se eu pude, qualquer um deles poderiam. E meu irmão mora na rua de trás, né, dessa casa da minha mãe. Então, a proximidade também se deu, porque uma época, como eu fui a primeira a ter filho, minha mãe ficou em casa e cuidou dos meus filhos. Uma época, os 2 mais velhos. A terceira não, mas os 2 mais velhos. Também a terceira nem precisava, né? O mais velho tinha 16, deu para levar bem, entre conciliando o horário de trabalho com já esses 2 mais velhos grandinhos, né? E sempre todo mundo gosta de nenê, né? Não sei, para acordar à noite, nenê é uma doce, é uma graça. Aí, eu sei que eu tentei remunerar da melhor forma possível, eu tentei presentear, eu tentei demonstrar minha gratidão, eu tentei arrumar a casinha como meu pai havia feito para nós 5 na época, da maneira que eu pude. E da maneira também que ela me permitiu, que minha mãe é uma pessoa, talvez eu seja igual a ela, uma pessoa muito dura, muito rígida, e ela pouco deixava a gente se aproximar, parecia aqueles cavaleiros com uma lança sempre, né? Você tinha que tomar cuidado e aquele relacionamento que é super difícil, que você tem que ficar cheio de dedos, senão você leva uma estocada. Eu não sei se eu estou muito diferente disso, espero estar, né? Mas eu duvido. E aí, quando foi nessa chamada, nós somos 3 irmãos, vamos cuidar da mamãe, eu me rebelei não contra minha mãe, eu me rebelei contra os meus 2 irmãos. Peraí, nunca fui tida como irmã, nunca fui na minha concepção, porque se não tem proximidade, não tem relacionamento. Eu tentei ao máximo, ao meu modo, me aproximar. Mas como todos nós herdamos da minha mãe uma lança, então acho que todos nós nos agredimos. E nisso, voltando ao filho adulto, o filho mais velho tomou as dores, que ele não sabe se a minha mãe sente, que ele provavelmente captou dos meus 2 irmãos e ficou totalmente contra mim. Então essa semana eu tava pensando o seguinte: se aqui se faz, aqui se paga, esse meu filho mais velho tá fazendo eu pagar. Tá fazendo eu pagar pelas minhas dores, pelos meus choros, pelo meu sofrimento. Quanto às atitudes dele, super seco, rígido, assim, ríspido também. Embora, como eu sempre falei, né, pra eles, você pode dizer um eu te amo e isso ser ofendido, isso ser ofensivo. Então, eles não são de falar palavrão, até onde eu conheço, e nem de levantar a voz. Mas quem precisa, quando tá fazendo uma malcriação ou sendo ríspido, levantar a voz? Eu, mais que ninguém, sei disso. Aliás, tem palavras e palavras que você destrói uma pessoa e não levantou a voz. Mesmo porque eu nem sabia, né?
Mas dentro do direito você já... Mentira, a gente sabe porque no senso comum. Você não perdeu a razão. Quem gritou foi o outro, você nem gritou. Mas você disse tudo o que atacava ali o nervo, o ponto nevrálgico que fala da pessoa. E ali ela já perde a estabilidade. E aí o que acontece? Eu fico imaginando se tudo seria normal ou daria para seguir em frente até que essa incompreensão dele quanto a mim passe, se não tivesse meu lindo netinho. Uma graça de 3 anos, como é inteligente, como é lindo. Os meus 2 netos puxaram a avó, lindos, inteligentes. Então, cada vez que eu entro em contato com ele, para vê-lo também, mas muito mais para ver meu neto, é assim, eu estou me sentindo como realmente ele acaba fazendo, bloqueada. Eu pensava até que geralmente se fala que fica mais difícil a filha, né, quando casa. Ah, não, é mentira. Não, lembrei. Se falava mesmo é do filho quando casa, devido à nora. E a nora é um doce. E eu brinco com ela, eu falei, nossa, eu orei muito, até meu filho, quando era mais novo, ele brincava. Eu falava, se não der certo é culpa da minha mãe, que ela disse que ora pra Deus enviar uma esposa correta. Aí eu falo pra ela, falei, se vira ela com a sua mãe, porque eu orei pra Deus ajudar meu filho a discernir e tal, e encontrar uma boa pessoa. Encontrou você. Agora, se a sua mãe não orou, o problema já não é meu. E muito antes deles atarem num passo mais sério, eu me lembrei disso. Eu falei, gente, eu sempre peço uma pessoa boa para os meus filhos, mas eu não peço que Deus prepare esses meus filhos para essa pessoa boa, porque eu nunca tive aquela ilusão que, nossa, meus filhos, minha vida não são parte integrante e importante, e nem que os meus filhos são maravilhosos. Não são pessoas. Eu sou pessoa, eu me conheço. Não fica aí, ai, meu filho. Não. A gente eu, você, os filhos, não somos pecadores, somos capazes de mentir, de trair, de matar, de furtar, de roubar. Nós somos capazes, mas tem, graças a Deus, eu acho que uma ação muito grande de Deus que eu não sei explicar, mas grosso modo é isso, que nos limita, graças a Deus. Mas capaz todos nós somos. Para coisa ruim, então, quanto talento para o que não presta nós temos. É só olhar ao redor, dar uma olhadinha boa em você, e a gente vai ver que isso acontece. E aí, essa fase que eu tô é muito sofrida. E muito mais que eu ficar sozinha, não ligo. Ficar sozinha final de ano, como fico quase todos, porque desde que eu me separei, eu odeio o final de ano, que eu acho uma festa mundana, sem significado, uma bobeira que a gente inventou para contar o tempo incontável. E então eu nunca liguei. Esse meu ex-marido, nossa, para ele já era um carnaval. Então tá, pode levar os meninos. Aí, mas o Natal não. O Natal para mim tem significado, tem um outro peso, tem uma outra conotação, até na própria história humana. Então eu ficava com o Natal. Mas mesmo o Natal e Ano Novo não me deixa tão deprimida, tão triste, como a Semana da Consciência Negra. Porque é quando ficam todos afobados para ir com esse pai, para o show de holofotes, para essa coisa até relevante, que até da onde veio, praticamente da onde eu vim esse meu ex-marido, ele tem o valor dele. Mas tem como ser humano que eu conheço mais de perto, conheci mais de perto, tem muitas coisas desabonadoras que esses meus filhos até pouco tempo, até eu desmascará-los, eu era a íntegra, eu era a virtuosa, até que um dia eu dei um corte nos trens e falei assim, mas peraí, eu sou a íntegra, sou a virtuosa, blá blá blá, mas aqui não mente, aqui cumpre a palavra, mas na hora que eu estalo o dedo, sabe aquela história, tinha um Instagram, uns reels bem legais, que assim, 3 horas eu vou pegar meu filho. Aí o pai chegava, a mãe tava com o filho na porta, ele pegava o filho, obrigada, até a semana que vem. Grosso modo, infelizmente, os homens, os pais, eles são assim, né? É como um agradinho na cabeça de um cachorro. Eu vou pegar meu filho, tá bom, até a semana que vem. E aí a mãe que fica ali, a mágoa pra mim é essa, a mãe que fica ali, que rala, que
tá com, sabe, tem que repor o sapato que ficou pequeno, a roupa que tá esgarçada, o cabelo penteado, tirar a remela dos olhos, aquela não tem o valor. Não o valor, eu acho que eu gosto de um pregador que ele fala assim, o amor, que não é o meu caso, só o de Deus, não requer retribuição. A partir do momento que a gente diz, criei meu filho tanto para isso, já não é amor, né? Ah, eu fiz tudo por amor. Não, a gente não faz por amor, mas é um sentimento humano que a gente tem, né? E que a gente chama de amor, mas não passa nem próximo do de Deus, nem o de mãe. É ridículo essa frase para mim. Nem o de mãe se aproxima de Deus. Não é tão abnegado, não, nós somos seres humanos, para de palhaçada. A mãe é uma mulher pecadora, tal, descendente de Eva, mas também filha de Deus. Eu aprendi recentemente, é bem legal isso. Mas não tem nada de santidade. Até uma vez eu conversando, discutindo, né? Mas com a minha mãe era assim, a gente tá discutindo nesse tom, tá? Aí ela falou um negócio, eu falei, mãe, não dá pra você se posar como santa, porque senão vai ficar difícil, porque nós estamos aqui de santidade pra santidade, porque eu também sou mãe. Só não sou a sua mãe, mas sou mãe. Então, eu deixei esses meus 2 irmãos, que já eram longe de mim, com a minha mãe, que também nunca foi próxima. Mas foi por uma coisa íntima minha, tal, que na época, que eu acho que foi o ano passado, ou retrasado, no momento ali, não deu pra conversar. E a gente nunca tinha conversado sobre isso antes, pelo menos do meu sentimento. Então não dava, vieram com uma imposição que nós somos em 3 e não cabe ficar sob um ou outro a responsabilidade. Sob a minha irmã, eu já queria dar 3 tapas na cara dela, porque ela não estava ali porque ela era uma boa filha, ela estava ali porque ela mora lá, ela optou morar lá, junto, no mesmo quintal. Então é óbvio que ela tivesse, não junto de, mas próxima fisicamente de. O meu irmão já não sei como rola, mas eu acho que como homem é um pouco mais palatável a visão dele, mas tem a minha, e tem coisas que eu não vou passar por cima, e foi muito interessante a parte religiosa disso, que quando eu disse não, que eu não ia participar, né, porque tinha acontecido algumas coisas assim, então eu tinha esses sentimentos, e falei muito pouco, porque não dava pra falar naquele momento, e que também minha mãe não estava sendo, eu não estava deixando minha mãe descuidada lá, largada, cagada. Não, tava deixando ela muito bem com os meus 2 irmãos. O que eu não vou cooperar são com os meus 2 irmãos, né? Por uma série de fatores, assim, pessoais, meus. E me chamar pra ser irmã nessa, peraí, nós somos em 3, vamos dividir essa carga. Não vou porque as minhas cargas, e emocionais principalmente, porque assim, enquanto a trabalhar outros afazeres, é lógico que cada um aqui assume com as suas coisas, mas se não teve uma proximidade, uma liga antes, não vem com essa história de agora nós somos irmãos. Sou dura, tô errada e tal, mas o que foi muito legal, muito interessante, é que eu fiquei morrendo de medo de ir pro inferno. E pensando, meu Deus, como é que eu vou orar agora? Como é que fazendo isso, vou pro inferno. Mas em um momento depois, se eu fosse daquelas crentes, eu ia falar que o Espírito Santo falou. Mas no momento depois, me veio o seguinte pensamento: quem disse que eu não ia antes? Quem disse que é isso que, o maior pecado que você fez na vida? Então, dentre tantos outros, por que eu acho que eu estava tão bem com Deus antes? Né? Não sei se piorou ou não piorou. Falei, mas uma coisa também é certa. Eu tô com esse sentimento. Sempre primei pelas minhas verdades. Não adianta você fazer uma coisa porque é bonito, é correto, ir lá cuidar da mamãe e blá blá blá, vou ajudar meus irmãozinhos porque... Não sinto isso, não vou fazer porque não sinto isso. E só porque fica politicamente correto, ninguém vai falar, se eu fosse, ninguém ia falar que eu sou a filha ingrata. Não, vou arcar com os meus sentimentos, que mais do que convicções, são sentimentos que eu não estou conseguindo passar por cima. Então eu vou arcar com eles. O certo ou errado não é a discussão aqui, é a condição que eu tenho de arcar. Com o que eu tenho que arcar? Ultimamente eu tô mais
é mais saudável para mim me afastar do que ir lá e fingir que eu tô cooperando, porque é o meu coração que tá dizendo. Não tá dizendo isso, mas o que aconteceu? Esse meu filho pegou as minhas duas filhas, elas me criticam, tal, mas elas falam, elas me ouvem, não concordam. Isso é uma coisa. Meu filho mais velho não me ouve, não olhou mais pra minha cara, e com isso juntou já, eu acho que todos os problemas da minha criação dele, o que eu apliquei na criação dele, que já vinha se aflorando antes. Então esse para ele foi uma pá de cal, e embora ele possa, não sei se está, porque ele não conversa, em cima dessa coisa de não, minha mãe renegou a própria mãe e não vai ajudar os irmãos a cuidar da mãe na doença. Eu sei que isso também não é toda a verdade dele. E infelizmente eu não sei nem se ele quer buscar ou o que ele reflete sobre isso. Mas aí simplesmente ele criou uma grande barreira. E eu vejo também que, por exemplo, eu sempre falei para eles, né, que a casa é minha, era minha e é minha mesmo, sempre foi minha. Eles são filhos, a casa não era deles. Então tinha alguns limites. Por exemplo, sexo na minha casa ninguém ia fazer. Era eu. Se eu não fizesse, droga, muito tempo sem fazer também, então ninguém ia fazer. Ia ficar com inveja. Mas não acho que casa seja motel. Não admitir várias coisas dentro dessa casa. Então eu acho que isso é uma coisa que eu acho de algum modo enviesado, machucou muito ele. Então é assim, eu não posso ir na casa dele a hora que eu quero, nem o dia que eu quero. Então, o que acontece com isso? Eu fico restrita, que de um modo ou de outro ele sempre me restringe de ir, e lá é onde eu vejo meu neto. E, nossa, e é muito gostoso brincar de vovó, muito gostoso. Eu tive livre acesso, graças a Deus, à minha netinha que tá com 10 anos, mas é muito gostoso, inclusive porque esse meu neto parece muito ele era aquele menino fofão, bebezão, sabe? E aquele bebezão que fala cedo, que cedo também ele andou com 10 meses. Então, muito mais do que, logicamente, ver aquela graça, aquela fofura, aquela doçura, me remete a eu como mãe dele, que eu já tenho também muitas mágoas de mim mesma, que eu deveria ter abandonado aquele pretenso casamento, e que eu que insisti, e que estava tudo muito às claras, e eu que fiquei, e eu que errei, e eu que, enfim. E é nesse sentido mesmo, eu que fiquei. Porque era só ter dado um pé na bunda, que uma das únicas coisas que eu me arrependo que eu uso essa palavra, ter dado um pé na bunda do pai desses meus filhos, e não, fiquei. Ainda tive a segunda, depois ainda tive a terceira. Mas foi um erro. Eu acho que, inclusive, esse meu filho mais velho, ele seria mais saudável emocionalmente se tivesse ficado eu e ele, porque na verdade era eu e ele, sempre foi eu e ele. Eu carregava, eu levava, eu buscava na creche, eu levava pra creche, a gente passava finais de semana sozinhos, e inclusive teve uma fase que eu acho que é na idade que tá esse meu neto agora, de 2 para 3 anos, de domingo a gente ia, comprava Coca-Cola, comprava um pote de sorvete, eu dava uma colher para ele e uma para mim, e a gente comia sorvete, e lógico que não era, não acredito que seja devido ao sorvete, mas enfim, sempre no dia seguinte dessa sorvetaiada a gente estava no hospital e ele estava com restrição de ir para a creche, porque estava com um problema na garganta. Então, aí você vê os filhos fazendo isso ou te julgando, né? Não que eles estejam errados e não que a gente também, que eu não tenha feito também. Mas essa é a fase difícil dos filhos adultos. É a individualidade de cada um, a visão de mundo de cada um. E eu não acredito no aqui se faz, aqui se paga, nesse sentido de retribuição, que a gente vê tanta coisa acontece no mundo. Mas enfim, tem algumas atitudes que, como essa do meu filho, eu acho que, mesmo eu não achando, eu tô fazendo uma coisa que simplesmente eu sinto, porque é uma vontade de não estar próximo dos meus irmãos, não tenho vontade. Então, meu filho tendo essa ação, não tendo vontade de estar próximo de mim, é o que parece. Então parece muito, né? O aqui se faz, aqui se paga, mas como
Eu li também na Bíblia que cada um vai responder pelos seus atos. Há muito tempo eu sou consciente disso. Então eu faço aquilo com que realmente condiz, certo ou errado, com o meu coração. Vou responder, todo mundo vai responder. Mas a minha esperança também, de quando eu pensei em gravar esse vídeo, foi não só falar desses problemas que eu tenho colegas também que têm com os filhos, e muitas vezes elas falam que é influência da nora ou coisa parecida. O meu não, a influência do meu filho, é só o meu filho. Minha nora é um amor de pessoa. Eu não sei também o que ela corta, quão doce ela corta nesse relacionamento com ele, porque ele é muito grosseiro, ele, nesse sentido assim, desse tipo de reação, né? Até onde eu saiba de violência, essas coisas, graças a Deus, não tem, mas essas violências emocionais, eu acho que são tão quanto. E eu falei pra ela já algumas vezes, espero que ela seja diferente de mim, mais forte. Porque muitas vezes, igual eu fiquei, pra quê? Só pra se automutilando. E quando eu pensei nesse vídeo que eu tava falando, é muito baseada no nome dele. Coloquei o nome de Rafael, que no hebraico, por sinal tenho saudades de ter saído desse campo da teologia, e as línguas originais são maravilhosas, e o nome dele vem do hebraico, Rafael, que você hoje ouve falar que o nome de Deus é Rafa. Agora eu não lembro, não. Enfim, vou deixar isso pra lá, o hebraico eu já esqueci. Mas o Rafa é curar, é um verbo, e El é Deus, então é o Deus da cura, Deus curou, porque ali ele tá flexionado ali no hebraico, e aí fica como Deus curou. Então é uma coisa que já tá concreta, já tá feita, tá curado, Deus curou, né? Quando a gente fala assim, né? Deus curou, é porque já foi curado. E também eu pus esse nome nele sabendo desse significado e sabendo que todos nós nascemos pecadores. E o pecado é uma doença. Nós somos doentes, todos nós somos doentes. E a minha esperança é essa, que Deus o cure, como o nome dele já diz, Deus curou. Que Deus me cure, que Deus cure meus irmãos, minha mãe, todos nós que somos pecadores. Deus curou. A gente precisa conhecer mais, que a gente não lê, que a nossa cultura não é de leitores, mas Deus se revelou, parece que ironicamente, nesse sentido de ironia, assim, de gozação, se revelou por escrito a um povo que não gosta de ler. Então é minha esperança. Mas não vou fazer caras e bocas de boazinha. Não vou. Porque eu acho que isso é um pecado maior. Eu tô sentindo coisas erradas, tô fazendo coisas erradas, né? Mas no momento eu não estou avaliando ou me julgando se elas são certas ou erradas. Eu tô falando isso, logicamente, dentro de um questionamento que a gente acaba fazendo, mas, tirando tudo isso, eu tô fazendo dentro do que eu estou sentindo. E tem coisa que você pode fazer sem ter vontade. Você tem que trabalhar sem ter vontade. Você não precisa estar lá de coração. Você tem que estar lá com uma certa honestidade, seu profissionalismo, suas necessidades. Mas fora isso, ninguém deve estar casado por obrigação. Ninguém deve ter filho por obrigação, né? Tem coisas que são do coração, e essas ordens do coração, ainda que o nosso coração seja enganoso, falível, sempre tá errado, se eu for só para não ficar mal falada, não ter má fama, ou se eu for só com medo de Deus, já começo errado, porque Deus não quer isso até onde eu li, até onde eu entendi. Ele quer coisas do coração, um coração verdadeiro. E infelizmente meu coração tá turvo nesse ponto. E ele tá sendo verdadeiro, eu fazendo isso nesse ponto. Mas tudo isso não é nem para falar dos meus irmãos, nem da minha mãe, nem das minhas atitudes. É para falar dos filhos adultos. Como eu também sou, como eu já sou há um bom tempo, né?
Mas são essas as dificuldades que a gente enfrenta, porque começa não só uma guerra de titãs, porque somos todos adultos agora e autônomos nas nossas vidas e cônscios e com poder das próprias decisões. Mas é o que eu tenho tentado viver, não fingindo que nada está acontecendo, mas esperando o porvir. Não, o tempo não cura nada, mas as circunstâncias mudam, né? E tem coisas, inclusive, que ou vão morrer de vez, porque o tempo não cura, você deixa lá para o tempo, vai gangrenar, vai cair, vai apodrecer. A não ser se tiver uma coisa boa nascendo, aí aquela coisa frutifica. Mas não é que eu vou deixar ao tempo, eu vou fazendo agora o lado meu, pessoal, individual da minha vida. E vamos ver, conforme as circunstâncias mudam, o que está proposto lá na frente. Que quem dera soubéssemos, né? Que venha um Rafael para todos nós, que significa Deus curou. E no nosso caso será Deus nos curará. Amém.